nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Boa tarde aos nossos amigos do Cristianismo em Foco. E hoje nós estamos com muita honra, com muita alegria, recebendo o Rafael Gândara, que vai falar para a gente sobre um assunto muito interessante. Ele vai falar sobre religião e saúde mental. Rafael, até onde a religião trabalha ou até onde a religião anda junto com o tratamento de doenças mentais? Olá, pessoal, né? Assim, Orlando, a religião em si, ela é muito mais antiga do que a ciência que trabalha a saúde mental. Certo. E ela, historicamente, tem relatos de ajudar as pessoas com a questão do sofrimento humano, desde questões de luto, até questões de uso de drogas, até reestruturação de famílias, né? Então, a religião, historicamente, ela é um aliado muito forte da saúde mental. Mas, assim, né, quando eu falo de religião, eu estou falando da religião de uma forma em geral, né? Uma religação com um poder superior, conforme quer que... Fé. Exatamente, é a crença de cada pessoa. O importante é essa coisa dela ter essa coisa de buscar um poder superior, buscar uma igreja, mas qualquer um que seja a igreja, sabe? Não só especificamente os cristãos, né? Mas todas as religiões de uma forma geral, elas têm essa característica de ajudar as pessoas a lidarem com esse sofrimento humano e a conviverem melhor umas com as outras. Isso é muito importante para a saúde mental. A esfera que eu falo, que é a psicologia, ela já é mais recente, né? Assim, psique, quando a gente fala de psique, a gente está falando de alma, a tradução dela do grego, né? É alma. Então, a psicologia, na verdade, ela vem como uma corrente da filosofia, né? Que se dedicou a estudar a mente humana, né? Para ela se estabelecer como uma ciência, né? A ciência, diferentemente da fé, ela precisa de comprovação e precisa de uma metodologia, precisa de uma série de critérios para existir uma comprovação daquilo, né? Então, para a psicologia se firmar como uma ciência, né? Ela abriu mão de falar do estudo da alma e virou o estudo dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos, né? E por aí vai. Então, assim, se a gente for ver ela como uma ciência, ela ainda é algo que tem muito a evoluir, que ainda está crescendo. Tem 50 anos que a profissão de psicólogo existe no Brasil, né? Você não diria que ela começou com Freud, Sigmund Freud, ou não? Não, assim, ela já começou com Platão, assim, várias pessoas estudavam a mente humana antes de existir a psicologia, né? Eles eram psicólogos antes de existir mesmo a própria psicologia. Foi Sócrates que disse, quanto mais eu sei que eu não sei. Foi o Sócrates? Rapaz, eu tenho a impressão que foi. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei. Eu acho isso fantástico. Mas, assim, então... às vezes existem alguns conflitos, né, quando a gente fala dessa questão da saúde mental como uma ciência, né, e a espiritualidade para lidar com problemas de saúde mental, né. Eu vou querer começar pelos pontos positivos, né. Assim, quando a gente imagina um problema de saúde mental, que mais mexe com a pessoa, né, conforme isso vai... Todo mundo é um pouco... fica triste, né? Fica um pouco ansioso, tem alguma mania estranha... Traumas, exatamente, né? A gente vai começar a falar que isso vira um problema de saúde mental a partir do momento que está começando a atrapalhar um pouco a vida da pessoa e ela não está mais conseguindo, né, fazer as coisas que ela fazia antigamente, né? Ou está gerando um sofrimento muito grande a ponto dela falar, opa, peraí, estou precisando de ajuda, né? Isso aqui não está legal, né? Então, aí que a gente fala que a pessoa está com um problema de saúde mental,
né? Mas geralmente antes dela chegar nesse ponto, né, o primeiro lugar que ela vai é na igreja, né? Algumas pessoas, né, quem tem um vínculo geralmente tenta, geralmente um posto de atendimento, sei lá, o CAPS ou o posto de saúde já não é a primeira opção de tratamento, né? Geralmente a pessoa tenta outras coisas, né? Então, a partir do momento que a pessoa entra no sistema de saúde, né, é montada uma estratégia para ver o que tem de serviço disponível para atender aquela pessoa, né, e, como que eu posso dizer assim, e traçar um plano estratégico, um plano terapêutico, né? A gente acaba vendo como estão as relações familiares, como estão sendo, se é questão de uso de medicação ou se não é, né? Se está uma coisa muito grave a ponto de precisar realmente colocar o uso de uma medicação ou não, né? E como ajudar a pessoa a se superar aquele momento. Então, eu particularmente costumo dizer para as pessoas que eu atendo, eu falo assim, ó, primeira coisa, né? O seu tratamento depende de você querer se curar, né? Aí, mais da metade do processo, né? Mais da metade do tratamento depende da pessoa querer se curar. Mas existem pessoas que não querem se curar? Orlando, é meio complicado dizer isso, mas assim, às vezes a pessoa não tem essa força necessária para levantar, como se ela tivesse caída e ela preferisse ficar lá deitada do que tentar falar, não, peraí, eu vou sair dessa situação. Aí entra o psicólogo. O psicólogo ele pode entrar também na questão de pessoas que não querem tratamento. Dificilmente uma criança ou um adolescente vai para um consultório de um psicólogo, claro, né, falando, eu quero atendimento. Geralmente ele vai por pressão da família e tal. E aí cabe ao psicólogo, né, usar de artimanhas para ir quebrando essa resistência, né? Mas, assim, geralmente, né, quando a gente fala de pessoas adultas assim, e tal, e quando fala da família, geralmente quando uma criança está com problema, geralmente a família toda precisa mudar. Então, as pessoas precisam estar dispostas a entenderem que tem alguma coisa lá e que vai precisar de uma certa mudança na maneira que a pessoa está levando a vida dela, para ela conseguir superar aquela diversidade, né? Aí, mais da metade, é isso. A outra metade, digamos que seria uma rede de apoio, né? Pessoas, familiares, né? E eu acho que até a igreja, aí que entra a igreja, né? Como uma rede de apoio. A religião, ela agrega valores. Isso, assim, muitas pessoas, por exemplo, que estão em uma situação difícil, já estão deixando de querer sair de casa e tal, acabam tendo na religião, por exemplo, um convívio social. O acolhimento. Exatamente, às vezes acaba sendo a única coisa onde ela vê pessoas diferentes, né, conversa, tem essa questão da irmandade, né, das pessoas buscarem se ajudar umas às outras aqui e tal. Então, quando a gente vê assim de um ponto de vista mais técnico, né, a religião é muito importante também como uma rede de apoio. Mas assim, eu acho que é até um termo meio polêmico, porque assim, pessoas que não estão vinculadas a nenhuma religião conseguem superar problemas também. Sim, né? sim. Mas assim, quem gosta, quem tem um espaço que se sinta bem, né, que busque isso, é um recurso muito valioso, principalmente aqui na região, né? Então a saúde mental pode ajudar a pessoa a ter um convívio social, pode ajudar ela a superar aqueles momentos mais difíceis, mais turbulentos da vida, e é realmente uma coisa muito legal. Uma coisa que muita gente pensa, Rafael, eu queria que você nos ajudasse a entender isso. Muita gente entende que tratamento psicológico é coisa de rico. Como é que você diz isso? Orlando, A pessoa de pouco poder aquisitivo tem acesso a esse tipo de tratamento? Assim, a inserção dos psicólogos no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ela tá começando a engatinhar ainda também. Aqui em Cruzeiro do Sul, né, existem o CAPS, onde a pessoa tem atendimento, né, psicológico gratuito pelo SUS,
mas nas próprias unidades básicas de saúde também. Nós estamos aí, recentemente teve concurso, foi contratado um psicólogo aqui para o município, né? Então, tem, assim, é lógico que o modelo de atendimento particular ele é muito diferente do atendimento público, né? No atendimento particular, você fica uma hora exclusivo para aquela pessoa, só tratando, fazendo a terapia dela. No SUS, não existe muito a terapia individual, né? Existem outros modelos de tratamento, às vezes mais breves, né? Mas, assim, existe psicólogo no SUS de graça para a população, né? Principalmente aqueles que mais estão precisando, né? Mas se você for buscar na rede particular, eu concordo que realmente ainda é elitizado. Aqui em Cruzeiro do Sul, os psicólogos ainda cobram abaixo da tabela, né? A última tabela que saiu do CRP estava o mínimo da consulta em R$160, né? CRP é o Conselho Regional de Psicologia. Isso, do Conselho Federal de Psicologia, desculpa, né, que é do Brasil inteiro. Então, a nível de Brasil, o padrão mínimo que os psicólogos estão cobrando em média é R$160. Aqui, a gente cobra uma faixa de 100 a 150, os psicólogos estão cobrando assim. Mas, se for ver bem, ainda fica muito pesado. Pesado. O que eu queria te perguntar também, Rafael, é a respeito a propósito, Rafael significa o Deus que cura, né? Rafael, Deus que cura, o Deus que cura. Rafael, a religião, então, ela tem fundamental importância na recuperação, no tratamento de uma pessoa com distúrbios emocionais e mentais? Tem, se ela for bem aplicada, Orlando. Porque agora eu queria entrar num tema mais polêmico, que realmente são os pontos negativos, e que eu acho que precisam realmente ser abordados, né? E eu vou falar com base em experiências que eu vivenciei na minha vida profissional. Né? Assim, do mesmo jeito que a religião ela pode ser muito positiva, né? Em alguns casos eu vou até tomar cuidado com o que eu vou falar, mas ela pode ser também extremamente perversa, né? Vou dar exemplo, por exemplo, de um caso de uma menina com epilepsia, né? Ela morava em Mota, né? E chegou e foram falar, não, essa menina é endemoniada, menina de 7, 8 anos, né? E endemoniada, mas como assim endemoniada? Porque ela tem os negócios que ela recebe, coisa ruim e tal, né? E eu falei, caramba, vou avaliar, ver qual que é a questão e tal. E passou por uma avaliação psicológica, era uma questão neurológica, né? Era uma epilepsia, né? Ela foi encaminhada pelo TFD, fez a avaliação neurológica, né? Começou a tomar um remedinho e nunca mais teve a crise, entendeu? Mas essa menina, da primeira infância até os 7 anos, ela foi tratada como uma menina que tinha o demônio no corpo, né? E é uma questão assim que, se a gente vai ver, simples, não, o cérebro dela que não tem as conexões e não faz, que dá essas crises, mas assim, né? A religião estava sendo extremamente perversa com essa menina. E é uma doença como diabetes, pressão alta, problema cardíaco, uma doença como outra qualquer. Sim. Né? Eu acho que é muito importante, quando a gente pensa em saúde mental, sempre andar junto, né? Assim, querendo ou não, se a gente for ver legalmente, né? Quem tem essa atribuição e dever a saúde, né? É uma questão de saúde pública, né? E assim, então, eu acho que tem que ter o tratamento de saúde para quem precisa realmente. E a religião pode entrar com um ótimo apoio, Mas, assim, tem outras experiências, Orlando, como, por exemplo, assim, imagina que a pessoa estava tendo crises, né, dificuldade em conviver com a família, às vezes quebrando tudo em casa, né, e buscou a religião, né, não conseguiu muito bem, buscou a saúde, aí depois de alguns meses de tratamento, né, depois que conseguiu ajustar a medicação direitinho, a pessoa está começando a melhorar, né? Aí volta a vir para a igreja, e aí chega na igreja, e aí a igreja fala que graças a Deus que ele melhorou, né? Graças a Deus que ele melhorou mesmo, mas aí às vezes tem algum tipo de pregação, alguma coisa que interfira com relação ao medicamento, né? Às vezes fala assim, nossa, agora ele já está curado, esse
já não tem mais um problema, né? Já está bem, pode parar com os remédios e tal. E na verdade essa melhora foi justamente por conta de meses de trabalho. Demora até ajustar uma medicação, né? Até conseguir fazer direitinho. Então, às vezes, um ponto negativo que eu até gostaria de pedir para as lideranças religiosas e tal, tomarem cuidado para não mexer no medicamento, né, das pessoas, né, de falar assim, não, ó, você já está curado, vamos procurar um médico amanhã, para falar que você está querendo diminuir e parar com esses medicamentos, mas não parar por conta própria, por conta de que, assim, né, foi uma coisa também que aconteceu milagrosamente. Acho que a gente tem que trabalhar junto, pessoal. Não, claro, e uma coisa importante, Rafael, que existem igrejas e igrejas. Tem pastores, e a maioria deles eu creio, até indica. Não, o seu caso é um caso psicológico, né? E caminho. Porque o pastor ele pode caminhar até determinado ponto, né? A partir de determinado ponto já é uma outra pessoa. Não, eu tenho ótimas experiências, Orlando, de às vezes assim, até a pessoa começar um atendimento psicológico e a igreja ir lá e né, se apresentar e falar, não, nós somos da igreja também, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode trabalhar junto, né? Nós estamos querendo ver a melhora desse irmão. E assim, o apoio da igreja é fundamental. Gente de zona rural, às vezes que você precisa falar no telefone, falar, você perdeu o dia da sua consulta e tal. Lá na comunidade rural, você vai ligar, sabe quem que atende? É o pastor, né? Ou, às vezes ele é o único que tem um telefone lá próximo, ou alguém que se dispõe a procurar a pessoa lá e falar, por favor, apareça lá para sua consulta, não perca não, sabe? Nesse sentido, assim, ela é muito boa e é muito legal. Para quem está nos assistindo, Rafael, qual seria a palavra de orientação que você poderia dar assim, para alguém que estivesse passando por um medo exagerado ou qualquer tipo de distúrbio, podemos dizer assim, na pessoa própria ou na família? Qual o tipo de orientação que você daria enquanto profissional de psicologia? Sim. Primeiro que, considerando o atual momento da humanidade que a gente está vivendo, né, de pandemia, é um momento onde está todo mundo esgotado, todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Então, às vezes a pessoa já tinha alguma coisa, teve alguma coisa e agora na pandemia ela voltou a aparecer. Então, a gente está vivendo também uma pandemia de saúde mental nesse momento, né? E, infelizmente, assim, os tratamentos estão sendo direcionados para aqueles casos mais graves, né? Então, assim, se você tem alguma questão que é leve, né? Como é que a gente fala que se uma pessoa é um usuário leve de saúde mental, moderado ou grave, né? Se você está passando por uma angústia, mas, né, é um processo assim, que você está conseguindo ainda trabalhar, está conseguindo, né, manter a rotina, tudo bem, existem várias formas de você melhorar, né? Melhorar a sua alimentação, melhorar a atividade física, né? Até a própria coisa de ter uma participação mais ativa na religião, né? Então existem vários recursos que são terapêuticos, né? E que ajudam a pessoa a melhorar, que realmente não precisa ser uma coisa assim extremamente profissional, né? Agora, se a pessoa já está começando, né, a ficar vários dias sem dormir, se está começando a não conseguir trabalhar, tendo problemas para trabalhar, ou está perdendo já vaidade, né? Não perdendo a vaidade, né? Mas está perdendo a questão do autocuidado, amor próprio, exatamente, né? Aí a gente já começa a falar, opa, tá começando a ficar moderado, né? E pode procurar as unidades básicas de saúde, né? Não é todo posto que tem, mas eu sei que no NASF tem, e eles se organizam para tentar acolher isso aí no próprio bairro das pessoas, né? Então, se não tiver no mais próximo da sua casa, talvez no segundo mais próximo tenha. E o CAPS, que é para a galera que está em crise mesmo, o pessoal que realmente precisa do uso, né, de medicação constante, né, que está com uma tendência suicida muito forte, de
ter vindo já de alguma tentativa e tal. Aí Isso é grátis, esse serviço é grátis. é grátis, é grátis, é pelo SUS. Né? Eu quero agradecer muito ao Rafael Gândara, o Rafael Gândara, que nos trouxe uma série de esclarecimentos a respeito desse assunto tão atual, tão importante, né? Especialmente nesse momento de pandemia, as pessoas estão muito assustadas, né? E realmente a maioria das pessoas está precisando realmente de um apoio. Orlando, só lembrei de um tema muito polêmico que tem que aparecer aqui também, de um outro ponto negativo, que é, às vezes, assim, e não é tão raro acontecer, é as pessoas colocarem os problemas de saúde mental como falta de Deus no coração, ou falta de Jesus, né? Esse é um mito que, às vezes, a gente vê que, assim, além de, para quem não está passando por uma situação, não é muito legal ouvir uma pregação como essa, né? Cruel até, né? Cruel, mas é tão comum, sabe? E, assim, às vezes buscar algum lugar, queria falar para as pessoas que, assim, a religião tem que ser algo que faça bem para você, que você se sinta bem, que você se sinta acolhido, né? Então, às vezes, se você está num lugar que não está te fazendo bem, às vezes está te drenando, você não está legal, procure outro, né? Tem várias igrejas, várias religiões. Isso é importante, várias religiões, várias igrejas. Várias irmandades e, assim, o importante é a gente ter a religião como algo que agrega a nossa vida e ao nosso bem-estar. Eu quero agradecer muito a presença do Rafael, né? E queria que ele deixasse as suas considerações finais. Eu acho muito legal essa sua iniciativa, Orlando, né? Eu sei que é um trabalho que ainda está começando, uma sementinha, né? Mas, assim, a gente vê, né, com essa questão de pandemia e que geralmente as pessoas às vezes ficam com medo de sair de casa, então, né, tem que ficar em casa mesmo. A gente está vindo passar por uma segunda onda, momento de aumento dos casos, né, e tal. Então, essa iniciativa de conseguir levar um conteúdo, né, legal para as pessoas, que elas possam assistir em casa, eu acho muito bacana. Eu queria até te parabenizar e eu me sinto honrado, e por isso que eu vim, sabe? Eu acho importante também e eu queria te parabenizar. Obrigado, Rafael. Muito a sua presença aqui. Pessoal, uma boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Deus abençoe a todos. Obrigado, Rafael.